Fala galera, aqui quem está falando é o Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje a gente vai continuar falando sobre o Egito Antigo, parte 2, Pirâmides. Muito bem galera, então para a gente falar sobre as pirâmides, a gente tem que começar do começo. Lembra que na primeira parte do vídeo eu falei que tudo no Egito Antigo tinha a ver com religiosidade, com a religião daquele pessoal lá? Com as pirâmides foi a mesma coisa. Por quê? A pirâmide em si, ela é o final de uma construção muito grande que foi acontecendo aos poucos, tá? Ele é o topo, é o apogeu da crença no além-vida, tá? O egípcio antigo, ele acreditava que o corpo dele reencarnava. E para reencarnar, precisava que fosse cuidado, tá? Como eu falei antes, não vou falar sobre religião, sobre mitologia, tá? Vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas, sobre as pirâmides em si, é importante a gente entender um pouquinho disso. A ideia de criação do egípcio antigo, de início do mundo, de vida, de terra, eles tinham a ideia de que havia um oceano primeiro, e daquele oceano brotou um monte bem, e dali surgiu a vida. Essa ideia de monte que subia aos céus, originando vida, esse monte primordial, é o que permeou todo o imaginário do além-vida dos egípcios antigos. Esse monte bebê, eles quiseram reproduzir isso em suas próprias mortes. Começaram enterrando os mortos em covas rasas. Cavavam um poço, botavam o sujeito ali junto com ele seus pertences. Por quê? Como eu falei, eles acreditavam que eles iam usar essas coisas que eles tiveram em vida, iam usar após a morte também, tá? Tapavam aquele corpo e em cima disso faziam um monte com pedras e terra, tá? Olha o vídeo aqui, ó. Vou colocar um videozinho, olha o vídeo aqui. Em algum ponto do primeiro período da história do Egito, existia a crença na vida após a morte, e essa crença era representada pelo fato de os mortos serem enterrados em covas rasas, cavadas no chão. Estes primeiros túmulos eram cobertos com pilhas de pedras e areia, talvez para proteger os corpos de animais carniceiros. Ao longo do tempo, estes montes funerários assumiram um simbolismo religioso na história egípcia da criação. Este monte, sobre a tumba, provavelmente representa o primeiro monte emergido do oceano primordial, quando a vida e o mundo foram criados. Era um símbolo da vida, e tinha o poder de ressuscitar o rei para a nova vida após a morte. E outra coisa, eles sempre traziam oferendas, alimentos, para que aquele cara que morreu continuasse a comer aqueles alimentos. Só que, por isso que você vê, não só nessa parte ainda de covas rasas, quanto lá no final das pirâmides, os familiares, os parentes trazendo oferendas, não só oferendas simbólicas, mas oferendas comida, né? Porque eles acreditavam que o morto no além-vida ia precisar continuar comendo, se alimentando, tá? Isso é importante a gente entender agora, do começo ao fim do vídeo, ok? Então tudo começou assim, só que, como eles enterravam coisas, né, coisas valiosas ali dentro, né, principalmente quanto mais importante fosse a pessoa, mais coisa valiosa ela tinha. E os bandidos, sabendo disso, iam lá e não tinham medo do místico, do mágico, roubavam mesmo e levavam para eles talheres valiosos, objetos de prata, de ouro. Com isso, a gente tem pessoas mais importantes, né, faraós, vizires, criando mastabás, que além do corpo enterrado, colocavam uma estrutura de pedra, né, tipo um retângulo, que ficava acima da terra. Lembra que eu falei que tinha pedras, terra, né, formando um monte para simbolizar aquele primeiro monte que criou a vida, que criou tudo? Lembram disso? Então, eles começaram a reproduzir isso agora com tijolos de argila, e criaram uma estrutura retangular, as mastabás, tá? Nessa estrutura retangular, eles tinham câmaras onde se colocavam os objetos do defunto ali dentro, e uma outra câmara onde você ia levar alimento, porque como eu falei, esse cadáver precisava ser alimentado. O monte se tornou uma construção, a mastaba.
Em vez de pilhas de terra, tijolos de barro eram dispostos para formar paredes inclinadas, rematadas. Estes primeiros túmulos foram construídos para que o ocupante da tumba pudesse armazenar bens suficientes em sua jornada para o outro mundo. E o corpo mesmo continuava debaixo da terra. Havia até uma câmara subterrânea que começou a ser criada para o corpo ali ficar intacto, para o bandido não chegar ali e fazer alguma coisa com aquele corpo. Outra coisa, lembra no outro vídeo também que eu falei, como essa crença no pós-morte era tão importante, a integridade do corpo, eles começaram a fazer o processo de embalsamento e deixar o corpo que não se deteriorasse com o tempo, né? Eles tinham todo o processo e criaram que o corpo permanecia por milhares e milhares de anos, como nós temos aí múmias perfeitamente intactas até o dia de hoje, né? Uma coisa extraordinária. Então, você colocava a pessoa dessa forma, você embalsamava ela, deixava ela guardadinha num canto ali, e isso se acreditava que esse corpo, estando intacto ali, preservado, não sendo comido por bactérias, ia viver assim, íntegro também, depois da vida. E por isso que se trazia alimentos e tudo mais. As mastabás eram uma estrutura maior, simbolizava o poderio, né? A grandiosidade, e também evitava a ação de ladrões. Era uma estrutura mais fortificada, uma estrutura mais difícil de você invadir e você fazer alguma coisa contra. Passando o tempo, os pertences do faraó, todas aquelas... que o faraó tinha muitas coisas importantes, né, que levava para o pós-vida dele. O pessoal deixava lá junto com ele no túmulo. Em vez de ser deixada na câmara para ter as coisas dele ali, também tinha fácil acesso aos bandidos, começou a ser colocada junto com o túmulo, que ficava lá embaixo, numa câmara subterrânea. E era mais difícil a ação de ladrões, só que mesmo assim os ladrões iam ali e roubavam. Quando que a coisa começou a mudar? Primeiro tivemos a cova rasa, só colocava o corpo ali, tapava e fazia um montinho de terra e pedra, fácil de entrar. Depois tivemos as mastabás, estruturas retangulares de tijolo, não era de pedra, tá? Era uma estrutura mais frágil, mas era mais difícil do ladrão entrar e roubar do que simplesmente uma cova debaixo da terra. Mas ainda era fácil de entrar e de um bandido eventualmente ir lá e roubar os faraós, o corpo dos faraós, como eventualmente acontecia. Aí nós tivemos a presença marcante do faraó Djoser, 2650 a.C. Lembra que eu falei dele? Teve uma importância muito grande na construção das pirâmides. Por quê? Porque ele quis levar a mastabá dele a um outro nível. Primeiro, quis criá-la de pedra. Nisso ele chamou o vizir Imhotep, que era o vizir dele, para construí-la. Criou a mastabá de pedra e botou uma proteção em volta. Só que essa proteção em volta fazia com que quem enxergasse de longe aquela mastabá não conseguisse ver, só visse a parede que protegia. Então ele queria fazer uma coisa imponente, que a pessoa visse que estava indo para o céu. Iniciou sua tumba como uma grande mastaba, semelhante às construídas por seus antecessores. Djoser decidiu construir uma grande parede de proteção ao redor da tumba. Mas a parede escondia a visão dessa tumba. Então, seu arquiteto criou uma solução bem simples para torná-la visível de novo, que foi construir outro topo em cima do primeiro, outra mastabá sobre ele. Assim surgiram os degraus. Pirâmides de 6 degraus, com mais de 60 metros de altura. Então, junto com o Imhotep, ele criou uma outra mastabá menor em cima, ok? E, com isso, desenvolveram uma pirâmide, né? Acabou de vir por pirâmide de degraus. Você foi colocando mastabás menores e menores e menores, acabou virando um monte em direção ao céu. A primeira pirâmide, que foi essa pirâmide de Djoser, tinha 60 metros de altura, já era uma construção colossal, monstruosa para o tempo. Foi a primeira construção enorme de pedra que nós tivemos na humanidade, tá? Aí nós tivemos a primeira pirâmide que seria exemplo para as outras. Só que essa pirâmide ela era em degraus, não era uma pirâmide lisa. Depois do reinado de Djoser, nós tivemos Snefru, 2600, que quis continuar a construir pirâmides. Okay? Snefru foi o grande marco das pirâmides, 2600 a.C. foi o grande marco das pirâmides. Foi ele que tentou a primeira ideia de pirâmides lisas, não em degraus. Por quê? Ele fez a mesma pirâmide, já com conhecimento
com os caras que tinham feito a primeira pirâmide de Djoser, contratou-os de novo, os desenvolvedores da pirâmide. Escravo ele tinha os montes, foi um reinado muito importante de Snefru, politicamente, tinha bastante riqueza, bastante escravos, e pegou essas pirâmides em degraus e quis fazê-la reta, lisa. Para isso teria que cortar pedras e encaixá-las num cantinho para ficar lisa e não ficar simplesmente em degraus. E teve algumas falhas nisso. Primeira pirâmide que ele tentou, a pirâmide de Meidum, olha aí como é que ela ficou. Ela desmoronou, ela não suportou o peso, né? A base, eles não sabiam direito como fazer para fazer uma pirâmide lisa. Incansável, Snefru foi e montou uma perto dali, uma outra pirâmide que hoje é conhecida como a pirâmide curva. Olha aqui como é que ela ficou. Por que ela ficou assim? Eles foram construindo ela, ok, para ser uma pirâmide lisa, e no meio do caminho viram que começou a aparecer rachaduras. Então eles mudaram o ângulo dela, por isso que ela é meio tortinha em cima, curva em cima, porque eles mudaram o ângulo dela para ela ter um ângulo mais fechado e ficar um peso menor, ok? Para evitar essas rachaduras. Concluíram ela, mas Snefru não achou que era uma morada final digna dele. Por quê? Como tinha rachaduras, ele pensou, futuramente ela pode cair. Não foi o que aconteceu, né? Está aí até hoje, ainda com rachaduras. Mas foi para um terceiro projeto e aí sim concluiu uma pirâmide maravilhosa, a pirâmide vermelha, que é essa aí que vocês estão vendo, bem maior que a de Djoser, tinha só 60. E olha só, bem lisinha. Ele finalmente conseguiu fazer uma pirâmide lisa, não mais de degraus. Por que chamada pirâmide vermelha? Porque ela era revestida de calcário vermelho, que dava uma impressão de ser vermelha a pirâmide. Hoje essa camada de calcário já caiu, com o tempo ela já foi removida. Mas ainda está lá a construção imponente, ok? Snefru então foi o grande construtor das pirâmides. Foi o que deu base para as maiores ainda que viriam logo depois dele. Você tem Quéops, que era filho de Snefru, e Quéops foi o cara que construiu a maior das pirâmides, das famosas 3 pirâmides de Gizé, foi o filho de Snefru que construiu. Imagina-se que ele, pequenininho, viu esses grandes projetos do pai e reproduziu em seu próprio reinado. Então a grande pirâmide de Quéops, que é a única das 7 maravilhas do mundo antigo, que ainda permanece até os dias de hoje, está ali. Ela foi, na época que foi construída, tinha 147 metros de altura. Olha a comparação aqui da pirâmide de Quéops com as outras grandes pirâmides. Tá vendo como é que é? Muito grande isso aí, gente. Estátua da Liberdade, 93 metros de altura. Cristo Redentor, apenas 38. Então imagina 147 metros. Era muito alta. Com o tempo ela se desgastou um pouquinho, tem 137 agora. Não é mais tão alta quanto antes, mas ainda é uma visão muito imponente ali quando você vai no Egito. Além de Quéops, nós tivemos Quéfrens e Miquerinos, que também construíram pirâmides enormes, né? Mas que não atingiram a altura da primeira, que foi de Quéops, ok? Então, temos isso graças a Snefru, que foi o grande construtor das pirâmides. Então, gente, concluindo, esse foi o grande apogeu das pirâmides no Egito Antigo, tá? Depois disso, o Império Egípcio estava tão exaurido, estava sem dinheiro nenhum, sem riqueza nenhuma, porque foi tudo gasto na construção dessas obras maravilhosas. Então, os descendentes desses grandes faraós construtores de grandes pirâmides não tinham recursos para criar obras tão imponentes. Então, começaram a criar pirâmides pequenas em cima de grandes montanhas, para querer simbolizar que estavam mais perto do céu, que estavam mais alto do que os seus antecessores, ok? E começaram a esconder seus túmulos dentro de montes, ok? Como nós temos ali o Vale dos Reis. Até hoje estão se procurando túmulos de faraós ali perdidos, ok? Então assim terminou a história das pirâmides. O grande apogeu, o ápice das pirâmides no Egito Antigo foi depois de Snefru, com os faraós da 4ª dinastia, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos. Estão até hoje aí, permanecem de pé, uma construção monstruosa, muitos mistérios em cima, dizendo que não haveria como eles construírem, mas permanece até hoje como uma grande obra da humanidade, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Lembre-se sempre que tudo que havia no Egito Antigo
envolvia a religiosidade, como por exemplo a crença no pós-morte, de deixar os seus objetos e de receber oferendas, inclusive alimento, né, depois da sua morte, para que o seu corpo vivesse com integridade no futuro, na vida após a morte, ok? Um abraço para vocês, gente, valeu por acompanhar o canal, clica no botão de se inscrever, dá uma força, que nós vamos trazer muito mais coisa interessante para você aí, tá certo? Grande abraço, valeu!